Não, não é uma boa notícia, não. Na verdade, vamos dizer, até o que você falou ali que vai faltar energia, na verdade vai diminuir a quantidade de energia das hidrelétricas, né? Então, esses 80 milhões de consumidores que você falou não vai ficar sem energia, né? Isso não é um problema, justamente porque tem outras fontes que vai substituir isso, né? Você falou da solar, é uma fonte que está, vamos dizer, é bem recente, está entrando, a gente vê nas casas aqui, no Nordeste está muito comum a eólica, que acaba substituindo, e também termoelétrica, né? Que é a forma mais, vamos dizer, bem controlável que tem, com gás, né? A gente tem ouvido do pré-sal, isso já está gerando energia elétrica que a gente consome nas nossas casas de gás que sai do pré-sal, por exemplo, e até o gás importado da Bolívia. Então tudo isso está sendo cada dia mais sendo utilizado para substituir essa falta d'água. Então a água está diminuindo, né? Ela não vai acabar, obviamente, aqui, né? Vamos dizer, principalmente aqui em Itaipu, nesse nosso açudão aqui que a gente tem, né? Mas a oferta só que vai diminuir um pouco e vai precisar substituir por outra fonte de energia, né, nesse momento. Ô Rafael, falando em sul do Brasil, me ajuda a recordar, entre córregos menores e rios menores, os principais que desaguam e que vão, de certa forma, alimentar o Rio Paraná ou diretamente até o lago, seria Ivaí, Piquirite e Bagé, é isso? Isso, aqui, no Paraná, sim. Esses rios, eles caem, ou no caso do Ivaí e do Piquiri, eles caem diretamente no Rio Paraná, né, que chegam aqui na Itaipu, e o Tibagi, ele deságua no Rio Paranapanema, que daí vai desaguar no Rio Paraná, né, lá na divisa com São Paulo, daí, né. Ele dá uma volta, o rio Tibagi, né. E o Iguaçu fica aqui, né, a gente chama jusante, depois, né. Então o Iguaçu não vai contribuir para Itaipu, né, ele vai dar essa volta vamos dizer assim, pelo sul aí, né? Rafael, bom dia. Nélio, agora para te perguntar, em relação à crise hídrica, naturalmente as pessoas ligam muito mais com a falta de abastecimento de água nas suas casas. Mas no que tange a Itaipu Binacional, até pegando uma carona aqui com o Luiz Carlos, que coloca algo nessa mesma direção como ouvinte, a Itaipu já foi construída aqui em Foz do Iguaçu, levando em conta, historicamente, pesquisas daquilo que é baixa do nível de rios, daquilo que é menos água sendo colocada. Nesse sentido, como você disse, o risco é só de diminuir a geração de energia, mas não de ter uma crise maior para Itaipu Binacional. Exato. Vamos dizer, assino embaixo do que você acabou de falar, Nélio. Os estudos, né, eles foram feitos lá nos anos 70, olhando para cenários bem críticos, situações críticas que ocorreram nos anos 40 e nos anos 50. Né? Então, hoje, ainda tendo essa quantidade muito baixa de água, é um pouco a mais do que foi medido lá nos anos 50, principalmente em Guaíra, ali naquela estação que tem ali desde os anos 30. Então, ali já foi medido. Então, nos anos 30 teve menos água do que tem hoje. E para abastecimento de energia, utiliza-se como critério esse pior cenário já visto, né? Então, que chama período crítico do sistema. Então, usando esses dados do período crítico, foi colocado que Itaipu vai garantir essa quantidade de energia. Ou seja, nós estamos produzindo menos do que a gente vê nos últimos anos, mas ainda assim mais do que ela foi feita para entregar. Então, em termos de consumidor de sistema elétrico, ele está preparado para ter essa baixa mesmo, né? Rafael, a Itaipu, além de gerar energia, o reservatório ele também abastece Foz do Iguaçu, né? Porque tem uma captação de água aí da Itaipu e por esse motivo também Foz do Iguaçu acaba não sofrendo tanto com falta d'água, né? A gente vê aqui Medianeira, que tem o Rio Alegria, né, que eles têm uma crise de água ali quase que anual. Pode comprometer uma crise muito longa, hídrica, o abastecimento na cidade? Não, certamente não vai afetar em nada. A quantidade de água, a gente até num estudo recente, eu fiz que mesmo essa baixa que a gente está tendo, que houve uma reclamação da Argentina também, que estava baixando, né, mas pela conta hoje, por exemplo, que está passando aqui, o que passa num dia aqui na Itaipu é suficiente para abastecer a Argentina inteira, né? Não só Buenos Aires, como as grandes cidades, como toda a Argentina, né? Ou seja, para Foz do Iguaçu ainda está sobrando, dá para
vamos dizer, o que tem num dia passando aqui dá para muitos anos da população de Foz do Iguaçu, né, em termos de captação, né, de água, né. Então essa quantidade não é. O problema maior talvez seja o nível de captação, mas também isso não vai ser afetado. Vamos dizer, a Sanepar fez obras recentemente e ela está, vamos dizer, bem preparada para captar essa água, né? Então temos quantidade e temos a captação suficiente. Então, vamos dizer, em termos de abastecimento, Foz do Iguaçu não é um problema, mas isso não quer dizer que também economizar não seja bom, né? É até uma questão, às vezes, de solidariedade com os outros também, a gente também olhar para essa economia, né? Rafael, é o Nelson novamente. Olá. Eu, como imagino a quase totalidade, né, um percentual muito alto de ouvintes, como que produz exatamente a energia, como é que chega e tal. Mas para a gente dizer o seguinte, o Lago de Itaipu está fornecendo menos água, consequentemente baixa o volume de energia produzida. Como é que é medido isso? O que impacta realmente no lago para vocês notar, dizer, olha, tantos megawatts a menos será produzido ou a mais? Quando a gente sabe que está vazando água, está na capacidade total. Até aí, como leigo. Como é que vocês... Não precisa ser professor de engenharia, apenas para matar um pouco essa curiosidade da gente. Uhum. Não, a principal forma, vamos dizer assim, não é nem o lago, né? É a água que chega no rio, né? Então, eu citei Guaíra, por exemplo. Então, a quantidade de água que a gente vai produzir de energia é principalmente aquela água que está vindo pelo rio, né? Mais do que essa água armazenada que tem aqui, essa água, principalmente ela serve para a gente ganhar a queda, né? Que a gente chama essa diferença entre o rio embaixo e o rio em cima, e é isso que proporciona produzir a energia, né? Então, a principal função do lago, na verdade, não é nem guardar água, é manter essa diferença de queda, né? E o que produz é essa quantidade de água que chega pelo rio. Então, a gente tem, vamos dizer, diversas equipes, estações de medição em vários locais, em vários rios, de forma integrada entre todas as usinas do sistema elétrico, né? E isso a gente tem um controle e um planejamento, né, de como vão operar as usinas que estão em cima da gente e a água que está chegando no rio. Então, no curto prazo, a gente fica de olho principalmente nessa água que está chegando ali em Guaíra, vamos dar um exemplo, né? Depois que o rio Ivaí e o rio Piquiri contribuem ali para o rio Paraná. E com essa quantidade de água, por exemplo, agora está chegando por volta de 6 mil metros cúbicos por segundo ali, né? É uma quantidade, vamos dizer, muito grande, né? O rio Paraná é um dos 10 maiores rios do mundo, né? Então é uma quantidade bastante grande de água, ainda que abaixo da média nesse momento, né? Então, hoje, mais ou menos esses 6 mil metros cúbicos por segundo vão ser suficientes para a gente produzir um pouco mais de 6 mil megawatt na usina aqui, né? A cada hora a gente pode produzir 6 mil megawatt-horas dentro da usina. Então, é mais ou menos essa conta que a gente faz e essa energia que a gente oferece para o sistema, né? Então, lembrando, a Itaipu tem 14 mil megawatts de potência instalada, né, que a gente chama, e nesse momento, hoje, né, a gente consegue produzir 6 mil. Né? É um valor, essa é mais ou menos a medida, não da crise, mas vamos dizer, de como essa pouca água está afetando a gente, né? Ela não é, como eu disse, não é zero, mas também não é aquela capacidade máxima que a gente poderia estar vertendo, né? Então, essa água que a gente vê chegando no rio é o que passa pelas turbinas, né? Quando a gente vê aqui no rio Paraná, essa água passou pela usina, né? Então, quando está na ponte da Amizade ali, aquela água, nesse momento, tudo passou pela turbina, e isso produziu energia aqui. Para finalizar, Rafael, quantos dias de estio, mais ou menos, nós teríamos que ter para começar a impactar de forma negativa na produção de energia? A gente vem, na verdade, de praticamente 2 anos, né, que a gente vem com baixa quantidade de água, assim, vou dizer, chuvas abaixo da média, né? Então, em termos de rio, aqui a gente fala do rio Paraná, como eu disse, é um rio muito grande, a gente tem diversos reservatórios, né? Então, mesmo no longo prazo, o problema maior não é nem o não chover, é o chover pouco, né? E esse período agora que a gente está vivendo, principalmente acima, né, do rio Paraná, a gente olha São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, que contribuem aqui para Itaipu. É uma época que ali praticamente a gente tem até às vezes 6 meses sem chuva, né? Isso a gente já viu em outros anos, ano passado também, né? Então, às vezes a gente fala até em 180 dias sem chuva, aí um período longo,
mas isso reduz a produção, né, de energia, mas ele não vai, vamos dizer, secar ou simplesmente reduzir. Então, vamos dizer, a gente está preparado, como eu disse, a gente já vem vivendo anos baixos, né, uma sequência, já estamos no terceiro ano com pouca água, mas mesmo assim a gente consegue sobreviver a isso, né? Então, a quantidade de água de um rio, né, onde está uma produção de energia, onde se coloca a usina, ela realmente é suficiente para sobreviver a esse estilo, né? Então, a gente certamente vai sofrer muito mais nas nossas casas antes de o rio, vamos dizer assim, sofrer muito, né, de ter algum problema. Então a gente vai ver a grama seca, a gente vai ver as áreas verdes, né, mais secas bastante na cidade, na região, né, a plantação com dificuldade para plantar, o solo seco, mas ainda vai ter água no rio, né? O rio ele sobrevive muito a isso, né? Então, eventualmente, a gente fala, a própria captação de água que foi falado, né? Então, não é um problema tanto onde se capta no rio, mas em alguns lugares que capta subterrâneo, né? Não sei se é o caso, não foi de Medianeira, mas muitas cidades captam com subterrâneo, às vezes eles têm dificuldade antes do rio, né? Eventualmente. Rafael, e aí para encerrar definitivamente, um engenheiro, colega seu, um dia disse o seguinte: Nelson, não pergunte para engenheiro se dá para fazer, pergunta quanto custa. Já se falou, já se aventou, já foi até discutido isso. A quantas anda, por exemplo, digamos, explorar energia solar no Lago de Itaipu? Tem estudos nisso já mais avançados ou não? Eu não diria que avançados, mas é sempre uma possibilidade que se coloca, né? Ele, digamos, é um pouquinho mais complicado do que botar no telhado das casas, né? Sim. Porque você vai ter que botar vamos dizer, um painel muito parecido com esse que tem no telhado das casas, flutuando, e vai fazer a captação. O problema de você começar a captar energia assim em grandes blocos, né, fazer revestir o reservatório, né, ou uma parte dele com essa parte de energia solar, né, normalmente o problema é a transmissão, né. Você tem que fazer uma transmissão muitas linhas de transmissão que vão ser usadas durante só uma parte do dia, né? À noite, né, a falta de sol vai fazer com que fique desligado. Então, você fazer isso em blocos muito grandes e longe das cidades, isso é um problema, né? No caso de você colocar no telhado da casa, você não tem esse problema, né? Porque a pessoa está produzindo e consumindo, né? Eventualmente ela pode colocar, às vezes, numa outra localidade dela, mas a própria rede acaba dando conta disso, né? Mas o problema aqui do Lago de Itaipu, nesse momento, teria que também colocar a transmissão, isso ficaria mais caro isso. Mas certamente a fonte, vamos dizer, mais importante, a gente chama final, acaba sendo o sol mesmo, né? O sol que traz energia para a gente. Então, é uma forma de aproveitar isso direto, né? Uma hidrelétrica aproveita o quê? Aproveita a água que evapora e sobe o rio, né? Ele também usa a energia do sol de alguma forma, né? Mas não diretamente como captar isso com os raios solares, né? Ok. Rafael, muito obrigado pela tua participação. Fica na linha em off que a Cida vai conversar com você. Sim, perfeito. Mas agradeço muito a sua participação. Bom dia para você. Conversamos com o engenheiro elétrico da Itaipu Nacional a respeito dessa notícia, né? Que o setor de meteorologia anuncia como uma das maiores estios dos últimos anos, das últimas décadas, que pode acontecer aqui no sul do Brasil. E como nós estamos falando de sul do Brasil, estamos inseridos geograficamente e, claro, e duas coisas chamam a atenção: o consumo de água e também o consumo de energia elétrica, levando em conta o que é produzido de energia elétrica nas usinas do Paraná. Né? Além de, não são só as maiores da Copel no Rio Iguaçu, como tem outras pequenas usinas que produzem energia elétrica aqui no Paraná. E o consumo doméstico e o consumo comercial de água, por exemplo, Curitiba viveu no último ano o aconselhamento sobre o aconselhamento da Sanepar, sobremaneira, e do governo do estado do Paraná: por favor, economize água, por favor, economize água. Lá em Curitiba se estabeleceu o rodízio em vários períodos, né? Porque os reservatórios de Iraí,
o outro reservatório, ai meu Deus do céu, esqueço o nome, mas o doutor Júlio já vai nos auxiliar aqui, também não tinha capacidade suficiente de água, muitas vezes, para abastecer com a satisfação que gostariam os consumidores de Curitiba. E isso se estende no sul do Brasil, prevendo-se, então, um período de estiagem bastante longo, a gente começa a pensar no consumo de água doméstico e comercial. E conosco, Júlio Onchorski, que é o diretor estadual do Meio Ambiente e Ação Social da Sanepar. Conhece Foz do Iguaçu na palma da mão, entendeu? Conhece no milímetro, no metro quadrado, no quilômetro quadrado, conhece bem. Bom dia, Júlio. Obrigado pela sua participação aqui com a Rádio Cultura. Bom dia, sou eu quem agradeço a oportunidade de estar falando com vocês novamente. E realmente Foz do Iguaçu para mim é uma paixão que ficou nos 10 anos que pude morar na cidade. Júlio, essa notícia do Serviço de Meteorologia, CIMEPAR e outras medições que se fazem de meteorologia, dizendo que talvez o Paraná possa viver um período de crise hídrica, ou seja, de falta de chuva por um longo período. Como é que isso é analisado pela Sanepar, que eu acredito que não tenha mais do que 20 municípios que não forneça água nos 399 do estado do Paraná? Até, por favor, me corrija o número, por favor. Eu não tenho o número de cabeça, mas nós atendemos mais de 90% dos municípios no estado, e além de um em Santa Catarina. 345, a minha assessoria que está colocando, e mais um em Santa Catarina. E entendemos que com um grande padrão na qualidade da água. Mas para fornecer ao público nós precisamos tê-la. E como você colocou, a estiagem que está ocorrendo ao longo do último ano no estado do Paraná tem sido bastante severa para a geração de energia, como vocês estavam colocando, mas também para a agricultura e para o abastecimento público, que tem sido o nosso grande desafio. Ô Júlio, o que chama a atenção, deixa eu fazer aqui uma colocação. O Paraná foi buscar, eu vi agora no final do ano, no início do ano, como quem diz, entre aspas, ressuscitando mecanismos de abastecimento de água usados lá no início do século passado, né? Se valendo de alguns mecanismos de abastecimento de água. Agora, independente da crise hídrica que pode se avizinhar daqui a poucos meses, nós temos um crescimento demográfico e um crescimento comercial de indústrias e pontos comerciais. Como é que a Sanepar analisa isso no curto prazo, no médio prazo ou a longo prazo? Essa situação, digamos, hoje a região metropolitana, Curitiba tem quase 2 milhões de habitantes, mas daqui a 30, 40 anos haverá de ter, sei lá, 10% a mais, ou talvez até mais. Como é que a Sanepar projeta isso em termos de futuro? Nós temos um programa, planejamento de longo prazo da companhia, né, pensando nos próximos 10, 20 anos, e um programa de investimento que se repete anualmente para ciclo de 4 anos. Então, a Sanepar está atenta a esse crescimento. Só para adequar seus números, hoje a região metropolitana de Curitiba já passa de 3,5 milhões de pessoas, e a estimativa é que até 2040 ultrapasse os 4 milhões. E o Paraná, até então, nós vivíamos numa certa zona de conforto. O Paraná é um estado que tem 6, 7 grandes bacias hidrográficas, né? Piquiri, Ivaí, Paranapanema, Iguaçu, enfim, tantas outras bacias, que parecia muito difícil o Paraná passar por um problema tão grande para a captação e fornecimento d'água. O Paraná tem uma outra característica de que as suas grandes cidades, por exemplo, Cascavel, elas foram construídas ao longo dos anos em divisores de água. No centro de Cascavel, por exemplo, nascem 3 bacias diferentes, ou seja, ela está numa área bastante alta, então a dificuldade para captar. Mas a Sanepar está atenta a esse desenvolvimento econômico do Estado, desenvolvimento populacional, para que possamos atender com qualidade.
Agora, fenômenos é importante lembrar, fenômenos como dessa magnitude de estiagem no estado do Paraná são ciclos mais longos. Eu estava lendo alguns dados, por exemplo, esse ciclo de estiagem que a bacia do Paraná está passando nos remonta àquela de 2002, se não me engano. Vocês lembram dos apagões no Brasil, né? Então, nós precisamos ter um planejamento de curto e longo prazo. E outra coisa é entender que as famosas mudanças climáticas, elas existem e alguns não acreditam, mas elas existem e vão ser cada vez mais intensas e frequentes. Então, todas essas ações estão no nosso alvo, na nossa mente, de como nos preparar e como a Sanepar pode atender melhor ainda a população. Júlio, boa tarde. Agora é o Nélio. Deixa eu pegar duas situações que me parecem um pouco antagônicas. Em Foz do Iguaçu, algum tempo atrás, a Sanepar fez uma mudança na captação da água do lago de Itaipu, colocando lá uma plataforma flutuante, com isso, baixando o nível do lago, ela continua fazendo a captação da água e, com certeza, isso trouxe benefícios enormes para a cidade em relação a não ter desabastecimento. Vou agora para o outro extremo. Se eu não estou equivocado na informação recebida, em Curitiba, em 2016, pelo planejamento da Sanepar, era para estar pronta uma nova estrutura que evitaria essa escassez de água que tem agora. Já são 5 anos depois dessa data onde isso deveria estar pronto. Você disse agora há pouquinho que a Sanepar tem todo um planejamento. Onde houve falha, porque a falta d'água em Curitiba acaba repercutindo também no resto do estado do Paraná. Então, deixa eu te responder. Primeiro, a primeira parte, né, sobre Foz do Iguaçu. Então, essa obra da captação flutuante ali na região do Refúgio Bela Vista, realmente é uma obra de engenharia muito interessante e merece ser visitada. Nos permitiu ter, mesmo com um forte rebaixamento do Lago de Itaipu, a captação dela, como você falou, dando uma tranquilidade à cidade. E um outro ponto é do rio Tamanduá, ali que exatamente a captação é feita onde corta a Avenida das Cataratas, que apesar do rio Paraná ser infinitamente menor, ele tem um processo de toda a bacia do rio Tamanduá muito bem preservada, que garante, mesmo em tempos de estiagem, uma boa captação, né? Então, isso vem de boas infraestruturas, como a do Lago de Itaipu, e a conservação ambiental. Eu falo isso para fazer um paralelo aqui para a região de Curitiba. Curitiba também está muito próximo às nascentes. Então, para Curitiba atender aos seus futuros 4 milhões de habitantes, ela necessita a preservação dos seus mananciais, essencialmente da preservação da Serra do Mar. Sem a Serra do Mar, sem a sua preservação, Curitiba teria extrema dificuldade para ser abastecida, não lá longe, nos próximos 10 anos, por exemplo, se a gente não fizer um trabalho muito forte de conservação. Você estava se referindo, na verdade, à represa do Miringuava. A represa do Miringuava, na verdade, ela deveria estar concluída há muito mais tempo ainda. Houveram várias ações jurídicas, ações populares que nos levaram a esse atraso. Evidentemente, se a represa do Miringuava estivesse concluída há 2, 3 anos atrás, a crise hídrica, a crise de abastecimento da cidade seria minimizada, mas ela continuaria existindo. Porque a estiagem que ocorreu na região metropolitana de Curitiba é uma estiagem com uma recorrência de 50 a 100 anos. Então, nenhum sistema pode ser preparado, até porque os investimentos seriam muito vultuosos, para uma crise dessa magnitude. Mas até o final do ano nós teremos o Miringuava operando, que vai nos ajudar, evidentemente, no sistema. E também no próximo mês já estamos lançando o EIA-RIMA, os estudos ambientais e econômicos,
para a construção de uma futura barragem na região sul da área metropolitana de Curitiba, provavelmente no município de Fazenda Rio Grande, já nos preparando e antevendo para essa expansão que você colocou, econômica e populacional. Ok, aqui sou o Dante, eu queria perguntar o seguinte, prevendo toda essa crise hídrica que pode acontecer então no estado do Paraná, que alternativas pode ter a Sanepar para amenizar todo o problema, até econômico, né? Porque a gente também tem que pensar, não é só abastecimento de casa, é agricultura, são empresas que utilizam a água, como por exemplo cisternas, captação subterrânea. A Sanepar tem projeto nesse sentido? No caso da agricultura, não, né, porque normalmente são iniciativas da iniciativa privada, então a gente não tem uma relação direta. O que nós estamos fazendo para o abastecimento público, que é a nossa principal atuação, é ter sistemas mais resilientes, ou seja, ter situações onde a gente possa ter uma conservação dos mananciais, que nos garanta um volume maior de água e com mais qualidade, e preparando centros de armazenamento, não só da água bruta, que seriam os grandes reservatórios, mas também da água já tratada, para melhorar a reservação da água tratada e sua distribuição. Por exemplo, Cascavel, hoje nós estamos com 30% a menos da vazão dos mananciais. Contudo, a nova captação que foi feita no Rio São José nos permite ter uma normalidade na cidade de Cascavel nesse momento. Outras cidades, como Pranchita e Santo Antônio do Sudoeste, infelizmente já estão sofrendo com o rodízio dado ao volume dos rios. E temos mais pelo menos 5 municípios que estão numa situação de alerta, como por exemplo Capanema. Então, a ideia é transformar nossos sistemas de captação e distribuição de uma forma mais resiliente, que possamos passar por situações de emergência como estamos vivendo. Só lembrando novamente que o tamanho, a magnitude da situação que estamos vivendo agora é muito difícil ter condições plenas do atendimento. Ô Júlio, indo para finalizar, apenas observando, você citou o município de Capanema, quer dizer, o rio Siemes, pela vazão que tem ali, onde é feito a barragem que abastece, digamos, a Sanepar, por conta de frigorífico ali instalado e também, eu acho que é quase que 100% no município de Capanema, com casas abastecidas com água da Sanepar em todo o município, inclusive na área rural, né? Naquilo que seria não só o perímetro urbano, mas na área rural. O que se percebe é que a capacidade, que eu acredito, de volume de água, independente muito de chuva ou não, já é pouco, né? Falando em situação de Capanema. E para finalizar, eu gostaria que você arrematasse a pergunta que eu faço. Nós paranaenses, individualmente, de uma forma geral, nós desperdiçamos muita água ou não? Bom, o Capanema acho que é um bom exemplo sobre os mananciais, né? Nós temos que tomar decisões, né? Eu volto a falar aí do rio Tamanduá. É um belíssimo exemplo o rio Tamanduá, que nasce ali, eu acho que em Santa Terezinha, por ali, percorre e muito bem protegido. Então, mesmo na situação de seca mais dura, o rio Tamanduá continua fornecendo de água de boa qualidade para Foz. Então, em paralelo daí com Capanema é isso. Se nós temos um manancial destinado a abastecimento, nós temos que reduzir as outras fontes de uso que não sejam sustentáveis. Então, é preciso uma decisão política de, às vezes, dizer não para a instalação de uma ou outra indústria, de uma ou outra atividade. Dizer não, olha, aqui é primordial para o abastecimento urbano. E na tua pergunta mais genérica, a resposta é sim. Né? Mais grave do que nós desperdiçamos de água, que nós usamos de uma forma não racional, é a maneira que o país inteiro trata seus rios.
Nós tratamos muito mal, como um todo, em todos os estados, tratamos muito mal nossos rios, ao contrário do Tamanduá. Então, eu acho que essas crises nos levam à reflexão. Primeiro, a importância da água e que a água pode ser um bem finito. Outro ponto, temos que tratar muito bem, conservar as matas ciliares, as montanhas, as nascentes e o rio como um todo, se nós quisermos ter qualidade de vida, sustentabilidade e, como vocês colocaram, inclusive o desenvolvimento econômico das cidades, do estado e do país. Ok, Júlio, obrigado pela atenção com a Rádio Cultura.